Vocês sabiam que avaliar um fundo imobiliário de shopping é diferente de avaliar um outro fundo imobiliário, por exemplo, de galpão, de lajes? Você sabia disso? Tem informações no relatório de shopping que só se encontra lá, porque a dinâmica é diferente e você precisa saber avaliar isso. E hoje eu vou falar sobre o NOI, sobre o Same Store Sales e sobre o Same Store Rent. E eu vou pegar um fundo imobiliário de shopping aqui apenas como exemplo, não é uma indicação. E eu nem vou avaliar o relatório gerencial, porque a intenção é explicar esses 3 indicadores. Porque assim, em qualquer relatório de shopping, de fundos imobiliários de shopping que vocês entrarem, vocês vão saber avaliar esses indicadores. E são importantes. Então já começa se inscrevendo no canal, curtindo e compartilha para chegar a mais pessoas. Primeiro a gente precisa entender como que é a dinâmica do aluguel do shopping, né? Porque quando a gente fala de galpões logísticos, por exemplo, fundos imobiliários de galpões, a gente sabe que os dividendos são compostos por 95% da arrecadação desse fundo. E quando a gente olha para shopping, a gente imagina que é mais ou menos a mesma coisa. E tá certo, é mais ou menos a mesma coisa, mas não é igual. Então não é o aluguel do shopping, o aluguel das lojas que vem pra gente. A dinâmica dos aluguéis do shopping é diferente. Existe o aluguel mínimo. Então, vamos supor que esse aluguel mínimo seja de 15 mil reais. O shopping tem uma loja para alugar. Aí a empresa X fala assim, quero alugar essa loja. Qual é o aluguel? Olha, o aluguel mínimo é 15 mil reais. Porque nessa negociação, o shopping ainda tem, por exemplo, 3%, 2%, 5% sobre a venda daquela loja. Mas olha só, fica mais fácil de entender assim, ó. Olha só, o aluguel mínimo, 15 mil reais. E aí, vamos colocar um percentual sobre as vendas de 5%. Como que vai acontecer essa dinâmica? Se a loja vendeu 290 mil reais, 5% não seria 14.500? Tá aqui, ó, 14.500, 5% de 290. Mas o contrato tem um aluguel mínimo, que é de 15 mil reais. Menos que isso não pode ser. Tá, então isso quer dizer que se vender 300 mil reais, 5% vai dar os 15 mil, certinho, certo? Certo. E se vender 350 mil reais? 5% é 17.500. Então a loja paga de aluguel os 17.500 e não mais os 15 mil. 15 mil é o mínimo aceitável. Ou seja, o shopping ganha sim sobre a venda de cada loja. Partindo desse princípio, assim como lá nos fundos de galpões logísticos, dentre outras coisas, o que a gente gosta de avaliar? Se os galpões estão em lugares estratégicos. Por exemplo, a 30 quilômetros de São Paulo, a 60 quilômetros, porque está próximo, né? Dali a distribuição é muito fácil. Isso valoriza um galpão. E para o shopping, o que valoriza? A qualidade do público do shopping, se ele é moderno, se ele atrai pessoas, se ele vende bem, se o shopping tem lojas interessantes. É isso que a gente precisa avaliar. Olha só que legal saber disso, não é? Mas olha só, é possível não ter esse percentual sobre a venda? É possível. Mas aí o metro quadrado para alugar aquela loja fica caríssimo. É raro, mas é possível. Daí a gente também tira que quando que o shopping ganha mais? Em datas especiais, Natal, Dia das Mães, Dia das Crianças, Páscoa, que é onde atrai um público maior, as vendas aumentam. E se as vendas aumentam, o fundo imobiliário que é dono daquele shopping ganha mais. Até aqui está entendido, né? Você já viu a diferença. Você já vai começar a olhar os relatórios de shopping com outros olhos. Tá bom, Hannah, mas então é isso? A renda é isso? Eu já entendi. É o aluguel mínimo, aí tem lá o percentual de vendas, que é o que vale mesmo. Vendeu acima daquele mínimo, vai receber a mais. Vendeu abaixo, vai ter que pagar o mínimo. É isso? É isso. Mas é só isso? Não é só isso. O fundo imobiliário do shopping, de shoppings, né, ganha também com estacionamento. E esse é um valor que pode variar bastante, viu?
Primeiro que acompanha também as datas festivas, só que muitas pessoas vão de Uber, então não consomem o estacionamento. Muitas vão de ônibus, de carona. É um estacionamento, um carro, às vezes para 5 pessoas que vão consumir no shopping. Mas tem mais. O shopping também ganha com aqueles quiosques que a gente vê no meio do corredor do shopping, sabe? Aqueles quiosques de algumas lojas. É chamado de malls. E às vezes está em um corredor, está no outro. Depende da estratégia. Mas também é outra fonte de renda. Olha só, vai somando aí. O aluguel mínimo, né? Que está ali ligado com percentual de vendas, estacionamento, os malls, que são aqueles quiosques, e ganha também em cima de mídia, de propaganda. Qualquer banner que se coloca, uma TV passando propaganda, isso tudo é alugado, isso tudo é renda para o shopping e, consequentemente, para o fundo imobiliário que é dono daquele shopping. Tudo ali é pago, gente, tudo ali é pago. E tudo isso é renda operacional, sim. É esse bolinho aí que vai virar os nossos dividendos. Agora a gente vai entrar realmente nos 3 indicadores que eu falei. O primeiro é vendas da mesma loja. Olha só. Então vamos começar aqui com o XPML. Esse é o relatório de abril de 2025. E como eu falei, não é uma recomendação e eu nem estou fazendo análise. Eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, ó. Same Store Sales, ou seja, vendas das mesmas lojas. Vamos explicar isso aqui melhor. Olha só, imagina um shopping com um shopping pequeno, só para ficar fácil, tá? Ele tem 10 lojas alugadas. E ele fatura 100 mil reais em um determinado período, ou um mês, um ano, faturou 100 mil. Aí nesse um ano ele alugou mais 5 lojas, agora são 15, não são 10 mais. Concorda que no próximo ano o faturamento vai estar maior? Mas como saber se ele está maior por eficiência ou porque está maior porque de 10 foi para 15 lojas, agora o faturamento é maior mesmo. Mas eu não sei se a eficiência está caminhando. Por isso que esse indicador vai analisar as mesmas lojas, vamos supor, de um ano para o outro, que é o caso desse gráfico que a gente vai ver agora. Está comparando 2024 com 2025, no mesmo período. Então, se lá em 2024 esse shopping tinha 10 lojas, essa comparação, Same Store Sales, ou seja, vendas da mesma loja, vai comparar somente com as 10, vai deixar as 5 de fora. Olha só, comparando então as mesmas lojas de 2024, como eu acabei de falar, com as mesmas em 2025, houve um aumento. E um aumento bom, substancial. E o que é melhor, acima da inflação, né? Então dá para falar que teve eficiência? Teve eficiência. As vendas aumentaram, perfeito. E datas comemorativas afetam também. Por exemplo, o abril ou março, dependendo de quando cai a Páscoa, de um determinado ano, pode não ser igual ao outro. Porque em um determinado ano a Páscoa caiu em março, no outro caiu em abril. Então, quando você vai comparar março com o outro março, abril com o outro abril, vai dar uma discrepância. Então, o sucesso mora nos detalhes. Para você fazer uma boa avaliação, você precisa saber essas coisinhas. Agora a gente vai para o segundo indicador, que é o Same Store Rent, que são os aluguéis da mesma loja. Porque olha só, lembra como que o fundo imobiliário ganha em relação aos shoppings? Não é pelas vendas e pelo aluguel mínimo, lembra? Então, primeiro nós fizemos a comparação de vendas das mesmas lojas e agora a gente vai ver o aluguel, o reajuste de aluguel das mesmas lojas. Porque o princípio é o mesmo. Uma coisa é você falar, olha, eu ganhava 100 mil reais de aluguéis das lojas, agora estou recebendo 150 mil. Ó, legal! Mas legal porque aumentaram 5 lojas. Então, se for olhar bem, ficou na mesma. Eu quero saber das mesmas lojas que você tinha no ano passado, como que ficou isso aí. E shopping, é comum que o reajuste do aluguel seja pelo IGPM, que é bem volátil, viu? Que um determinado ano pode ser ótimo o reajuste, ótimo para a gente, investidor. Para a empresa que está alugando, não, mas ok. Então, em um determinado ano o IGPM pode ser alto e no outro nem chegar próximo à inflação.
Então, por isso que a gente precisa avaliar. Então, vamos ver como que ficou o XPML nesse indicador. Olha só, ele foi a 3,5%, e aí olhando, comparando com 2024, eu falo, que legal, olha só que diferença. Tudo bem, mas olha só, agora em 2025, a nossa inflação está acima de 5%. Se o reajuste fosse em cima do IPCA, da inflação, não seria 3,5%. É só isso para se avaliar, então não foi legal, XPML está perdendo dinheiro, não vale a pena. Nunca avalie uma empresa, um fundo imobiliário, por um único indicador. Nunca. Eu sempre repito isso aqui, vou sempre repetir. Vamos lá, vamos continuar. Perfeito, então a gente tem esses dois aqui na conta. Agora a gente vai para o tal do ENOI. E olha só, o ENOI, ele é medido por metro quadrado. Tá, mas o que é o tal do ENOI? É o resultado operacional do shopping. E presta atenção nisso, resultado operacional. E nesse caso, não estamos falando de um shopping, nós estamos falando do fundo imobiliário, do XPML. Então são diversos shoppings, certo? Quando a gente fala em resultado operacional, se o fundo imobiliário tiver investimentos em outros fundos, não está contando isso. Está contando, como o nome diz, só o que é operacional. E o que entra nesse operacional? O que nós já falamos. O aluguel mínimo, o percentual sobre a venda, aqueles quiosques no estacionamento, tudo que é operacional. Perfeito, deu para entender. Aí vamos supor que esse resultado todo operacional, e de novo um exemplo bem baixinho para ficar fácil, foi de R$100 mil. Ok, R$100 mil, certo? Certo, perfeito. Só que o ENOI é esse resultado operacional, é tudo isso que nós falamos, tudo que foi arrecadado, menos as despesas operacionais. Despesa operacional, aí você vai para o mesmo caminho. É tudo aquilo que faz o shopping funcionar. E é bem simples, é mais simples do que a gente pensa. Se coloque como usuário do shopping. Você vai lá, pega a sua família, coloca no carro e vai para o shopping. De cara, você já, na entrada, você quer tudo automático para entrar lá no estacionamento. Vai lá, aperta, pega o cartãozinho, entra, tudo certo. Estacionamento, você nem pensa nisso, mas você quer um estacionamento limpo. Quando você entra no shopping, você quer um ar-condicionado legal, uma temperatura boa, todo o piso limpo, shopping cheiroso, banheiro em ordem, bem tratado, quando tem plantas, tudo bem tratado. Isso tudo são despesas operacionais. Você paga a limpeza, pequenos reparos, pintura, é tudo que se gasta para o shopping funcionar. Então olha só, o ENOI é a receita operacional, tudo que se arrecada, menos a despesa operacional. Aí chega-se a um valor. Olha naquele nosso exemplo, a receita foi R$100 mil. E para manter tudo aquilo em ordem, o fundo gastou R$60 mil. Estou fazendo tudo desproporcional mesmo. Então sobrou R$40 mil, certo? Agora eu pego esse valor e divido pelos metros quadrados locáveis do shopping, para saber quanto por metro quadrado, qual foi a minha eficiência operacional por metro quadrado. Ué, Hanna, mas aí eu não entendi bem. Não tinha que ser a loja, cada loja? Não dá para fazer essa conta. Quer dizer, até dá. Mas eu vou te dar um exemplo aqui que não ficaria muito justo. Imagina na Páscoa as lojas do shopping que vendem chocolate. Não vendem muito? E talvez as outras nem tanto. Mas em contrapartida, em outras situações, talvez que essa loja de chocolate não desempenhe tão bem. Então, para ficar uma coisa justa, eu quero saber de tudo que eu tenho nesse shopping, se eu tenho R$40 mil, eu vou dividir pelo metro quadrado. Eu não quero saber agora qual loja contribuiu com mais ou com menos. Eu quero saber se o meu shopping, como que tá. E outra coisa, não se compara, no caso de shopping, não se compara de um mês para o outro, justamente por essa diferença. Não tem como comparar maio com abril, porque maio tem uma data comemorativa que os shoppings também ganham com isso. É o Dia das Mães. Hanna, mas abril tem Páscoa. Sim, mas se a Páscoa caiu em março, abril ficou meio que vagando. Então não se compara. E mais, como que você vai comparar junho com maio? Porque o shopping ele
ele é sazonal, ele depende da época. De modo geral, tá sempre ganhando dinheiro, assim a gente espera. Mas em épocas especiais, vende-se mais. Novembro tem Black Friday, tem 13º caindo na conta e o pessoal gasta. A gente não, nós somos investidores e a gente investe. Gasta, mas gasta pouquinho. Então tá vendo como não dá para comparar um mês com o outro? Então como que essas comparações são feitas? Períodos iguais. Os dois indicadores anteriores são desse jeito, o NOI também. Então olha bem para esse NOI aqui. 2025 tá negativo, né? Então assim, nada legal. Comparando com o mesmo período de 2024, e aí que entra a análise que eu falei. Precisa ver outras coisas, que não é o intuito agora desse vídeo. O intuito é só fazer vocês entenderem esses 3 indicadores aqui. Agora vocês já sabem, quando vocês olharem o Same Store Sales, ou seja, vendas da mesma loja, vocês já sabem avaliar e sabem que está sendo comparado no mesmo período. Olha só que legal, tem um outro fundo imobiliário aqui. Vocês sabem que o relatório gerencial não é igual uns aos outros, né? Cada um mostra de uma forma e tudo mais. Seria muito bacana se fosse padronizado. Mas olha esse aqui. Olha como que ele mostra esse NOI. Ele está mostrando um ano, está mostrando 2024 e 2025, comparando mês a mês. Então ele está comparando janeiro de 2024 com janeiro de 2025. Muito legal essa visão aqui. Em 2025, eu volto a falar, eu não me recordo, a Páscoa caiu em março, não foi? Olha só, pode ser o motivo do aumento do NOI? Pode. Uma visão muito bacana também, eu gosto dessa visão. Olha só, eu falei que ia ficar nesses 3 aqui, mas vamos aproveitar, aqui agora o conceito vocês já entenderam. Fica muito mais fácil. Agora é vendas por metro quadrado, a mesma coisa. E a gente vê que em 2025, ó, tá abaixo também. E por que vendas por metro quadrado? Por que usar metro quadrado? Pelo que eu já expliquei. Uma coisa é o que nós vimos, vendas das mesmas lojas. Mas agora, o que a gente está fazendo? Pegando todas as vendas, somando e dividindo pelos metros quadrados do shopping. Porque assim, independe se tinha 10 lojas, entrou mais 5 ou mais 50, tanto faz, porque você está pegando e dividindo pelos metros quadrados. Não importa quem participou com mais ou com menos. É aquele mesmo conceito. Tá vendo como agora fica bem mais fácil analisar um relatório gerencial de um fundo imobiliário de shopping? Tá vendo como essas coisas são importantes? Junto com outros indicadores, até mesmo aqueles que a gente já conhece. Olha aqui o XPML. A gente já sabe ver para cotação, já sabe ver se o valor da cota está descontada, nesse caso aqui tá, porque a gente já sabe o que é PVP, preço sobre o valor patrimonial. Tudo isso tem aula aqui no canal. A liquidez diária, olha só, 11 milhões. Variação dos últimos 12 meses, a gente sabe que esse fundo imobiliário ele subiu 1,27%. E o dividend yield nos últimos 12 meses, que é de 10,69%. Comparando o XPML com outros índices, olha só, ele está coladinho com o CDI. Quanto que ele vem pagando de dividendos em reais? Aqui ó, a gente consegue ver em percentual e aqui a gente vê em reais. Então olha só como vai juntando tudo e você vai entendendo cada vez mais. Eu fiz um vídeo sobre fundos imobiliários de papéis, agora a gente já tem esse sobre fundos imobiliários de tijolos, mas especificamente de shopping. Todos esses conceitos nós já passamos por ele. Se você é novo no canal, maratona o canal aqui, na sequência de preferência, na sequência em que foi lançado os vídeos, e você vai entender tudinho. Mas se ficar na dúvida, vem aqui no comentário, pergunta, porque eu tenho conseguido responder a todos. Então, vai lá, para que você faça os melhores investimentos e tenha os melhores resultados. E mais do que isso, que você saiba avaliar mês a mês. Ei, Hanna, mas olha, vai dar uma trabalheira, né? Se eu tiver que entrar em todos os relatórios gerenciais de tudo que eu tenho, eu vou enlouquecer. É, mas você precisa fazer. Sabe por quê? Te garanto que você vai enlouquecer bem mais se você perder o seu rico dinheirinho, por falta de informação. E mais, quando você começa a aprender essas coisas, você lê o relatório gerencial de forma muito rápida. Porque muitas coisas de um mês para o outro nem se altera tanto, você já sabe, você tem na sua cabeça algum ponto de atenção, não adianta, você não vai esquecer. No outro mês, quando você abrir um novo relatório gerencial,
você já vai louco em cima daquele dado. Deixa eu ver se mudou alguma coisa. Você já vai direto ao ponto. Então é muito importante que você aprenda isso tudo. Eu espero que esse ensinamento até aqui, até esse ponto do canal, seja suficiente para valer o seu like, a sua inscrição no canal. Se você é aquela pessoa que assiste os meus vídeos, mas ainda não se inscreveu, porque olha, o percentual é grande de pessoas que assistem os vídeos recorrentemente e esquece de se inscrever. Dá uma olhadinha aí se você é inscrito. Se não for, já se inscreve. E se você gostou e quiser ajudar o canal, clica aí no Valeu Demais. Se você puder ajudar, tudo bem. E se não puder, tá tudo ótimo do mesmo jeito. Como sempre, eu espero que eu tenha sido didática. Desejo a você um ótimo dia, excelentes investimentos. Tenha um ótimo fim de semana também. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!